Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Livro de Juízes, capítulo 4, um capítulo sensacional. Fala de uma grande heroína da fé chamada Débora. Débora, ela, em seus dias, ela se posicionou como uma líder, como uma mãe para Israel, como uma mulher de honra. Ela buscava a presença do Senhor. Então, depois da morte do último juiz que nós lemos, que era o juiz Eude, Israel voltou a sua prática de pecado, abandonou o Senhor, e aí o Senhor levantou um rei chamado Jabim, da terra de Canaã. Ele tinha o seu reinado ali em Azor, ele tinha um comandante chamado Cícera, e ele começou a oprimir os israelitas, e os israelitas começaram a clamar ao Senhor. E nesses dias o Senhor então levantou Débora, uma mulher que vivia é, diante de uma palmeira, e palmeira fala lugar de encontro, lugar de descanso. Então eu vejo que ela tinha uma vida constante na presença do Senhor. Ela não ia a lugar nenhum, as pessoas iam até ela para receber de sabedoria, direção de vida, e ela era então uma profetisa. Então ela não era uma profeta do ministério lá de Efésios, 5 ministérios de Efésios. Ela não tinha esse encargo. Ela tinha o espírito de sabedoria, ela tinha o espírito de profecia, e ela tinha realmente o espírito de liderança, mas ela não era uma profeta, sabe, dos 5 ministérios. Ela não tinha esse encargo. E aí ela recebe uma palavra para que Baraque fosse preparar o exército para a guerra, e que o Senhor iria entregar o rei Jabim, Cícera, seu exército em suas mãos. Mas Baraque fala que ele não vai se Débora não for com ela. E Débora fala: ó, eu vou contigo, mas você vai perder a sua honra, porque quem deveria ser honrado nessa batalha é você. Lógico, primeiramente é Deus, mas os homens iam reconhecer você, mas se eu for, quem vai levar o crédito vai ser eu. E aí ele fala: não irei se tu não for comigo. E aí eles vão para a batalha, e aí o Senhor entrega aquele exército nas mãos dele, e Cícera, ela foge, ele foge, né, da guerra. Ele desce do seu carro, e naquela época havia os nômades, e os nômades é lá da descendência lá do sogro de Moisés. E uma dessas tendas dos nômades, Cícera, ela entra para se esconder de Baraque. E ela é recebida por uma mulher chamada Jael. E Jael o abriga com muito amor, com muito carinho. Ele pede água, ela dá leite para ele, manda ele descansar. E quando ele descansa, ele está exausto por ter fugido por causa da batalha. Ele acaba dormindo profundamente. E aí ela aproveita, pega uma estaca e um martelo e encrava uma estaca em sua cabeça, a ponto de a cabeça dele ficar agarrada no chão. Ele atravessa a cabeça com a estaca. E essa mulher, então, ela é honrada, porque no capítulo 5, então, nós temos o cântico de Débora, e nesse cântico de Débora, ela fala do posicionamento dela. Olha, versículo 6, versículo 7, ó. Ela fala: a vida já havia cessado nos povoados, já havia cessado, até que eu, Débora, me levantei, até que eu me levantei como a mãe em Israel. Então, embora as circunstâncias estivessem terríveis nos dias de Débora, ela se posicionou, e ela mudou o rumo, ela mudou a história de seu povo, e ela foi uma mulher guerreira, então. E aí, nessa canção, além dela falar dela, ela fala da grandeza do Senhor. E versículo 24, ela também fala de Jael: bendito seja Jael, mulher de Heber, o queneu entre todas as mulheres, bendito seja entre as mulheres nômade. E aí ela continua cantando aqui, falando a respeito da vitória dessa mulher, exatamente como que aconteceu, que ela recebeu o comandante, que ele pediu água, ela deu leite, e ela encravou ali a estaca em sua cabeça. Então nós temos nesse capítulo essas duas mulheres muito honradas, e assim que eu peço é que Deus dê sabedoria às nossas mulheres, né, da nossa geração, que elas venham ser honradas, que elas venham se posicionar como essas mulheres se posicionaram. Jael, ela colocou sua vida em risco, sabe? Ela arriscou tudo. Ela ter matado ali
Cícera, lembrando que aparentemente o rei não tinha ido para a guerra, só o comandante. Então o rei poderia mandar matar ela, mas ela não temeu, ela honrou a Deus e honrou ao povo israelitas, e assim o Senhor honrou ela, que ela ficou na canção de Débora, que foi conhecida pela história e a história chegou até nós hoje, e hoje nós conhecemos essa grande heroína. E é isso então, irmãos, a nossa leitura da visão panorâmica, capítulo 4. Capítulo 5, Débora traz paz sobre Israel durante 40 anos, durante o seu período ali de liderança. E Baraque, ele é um homem meio que frouxo, né? Ele era para ele assumir a liderança, mas ele não se posicionou e o Senhor usou então Débora. O Senhor usou e continua usando as mulheres, e louvado seja o Senhor por isso, que o Senhor levante grandes heroínas em nossos dias, grandes mulheres como essas grandes duas mulheres, Débora e Jael. Irmãos, nossa visão é panorâmica. O capítulo 4 a respeito de Débora, ele é muito profundo. O vídeo vai ficar grande se a gente fosse falar cada detalhe. Então, eu peço que vocês leiam umas 2, 3 vezes esse capítulo, principalmente se você é mulher, medita aqui, veja a virtude dessa mulher. E é isso, beleza? Graça e paz a todos, tamo junto. Fui!